Salve galera, a gente tá aqui hoje para falar sobre o tão temido TCC. E não é truco, cachaça e cerveja não, é o trabalho de conclusão de curso. E hoje a gente tá aqui com a participação do professor Emanuel, que é professor de TCC do Departamento de Engenharia Civil da UEPG. E aí pessoal, tudo tranquilo? Então o TCC, surgiu essa ideia de a gente falar sobre a apresentação do TCC num story que eu coloquei no Insta, falando sobre que dúvidas, se teriam dúvidas ou sobre a apresentação, o que teria de mais dúvida e que a gente poderia auxiliar, que ajudasse na apresentação do TCC. Então vieram algumas ideias, algumas situações e em cima de algumas coisas que a gente acaba falando para os nossos orientados, a gente conversou para poder chegar nesse vídeo agora e poder passar para mais gente, né? Seja alunos da UEPG, seja alunos de outras instituições aqui da nossa cidade, que tenham contato, tenham acesso, né? Sejam nossos conhecidos, sobre uma apresentação do TCC. Né? Tem algumas situações que são importantes a gente destacar, principalmente porque são gerais, né? Para toda e qualquer apresentação e focando no TCC agora que já está aí, né? Tem gente que já vai apresentar na sexta-feira, né? Então, o primeiro ponto é sobre o conteúdo dos slides. Né? O que tem que ter no conteúdo dos slides? Pois é. Essa questão dos slides, né, é sempre uma coisa que chama atenção, né? Então assim, a primeira coisa que negativa, né, que a gente costuma ver em muitas apresentações é a questão de excesso de texto, né? E a gente acaba se prendendo àquele texto e acaba começando a ler o que está escrito no slide, mas não é essa a ideia, né? Na minha opinião, a gente tem que colocar tópicos, né? E treinar a apresentação é importante, né? Não dá para chegar sem ter treinado, porque justamente o tópico você vai olhar e vai lembrar, né? Aquela ideia, né, que está contida naquele tópico vai aparecer e você vai conseguir discorrer sobre ela, né? Então esse seria um primeiro ponto importante, né? Colocar em tópicos na apresentação. E colocar também alguma imagem, se é de projeto ou se é em cima de algum ensaio, algum experimento, colocar alguma imagem que represente bem, que possa fazer com que as pessoas enxerguem aquilo que você está falando. Então as imagens que foram importantes, que tiraram no decorrer do desenvolvimento do trabalho ou que fizeram, que pegaram de outros autores, que possam ilustrar, também são interessantes. Mas uma coisa que eu ouvi uma vez numa banca, que acabo sempre passando para os alunos também, para os meus orientados, é que tudo que tem de imagem na apresentação tem que necessariamente estar no trabalho. Exatamente. Não pode colocar uma a mais porque achou mais bonita aquela forma de apresentar. Ela tem que estar no trabalho. É verdade. E às vezes uma imagem ajuda muito para o entendimento, né? Principalmente quando são coisas experimentais, né? Ou alguma coisa de projeto, como você falou, né? Porque isso acontece muito na leitura do texto, às vezes, do tipo, a pessoa descreve textualmente uma coisa que poderia estar muito melhor descrita numa imagem. Claro que é importante ter a descrição textual vinculada a uma imagem. Na apresentação é a mesma coisa. Inclusive, a gente pode abrir mão da questão textual exagerada, porque é o que você vai falar, né? Então, basicamente, a imagem vai te trazer muito mais informações e vai até, de repente, abrir pontos para discussão com a banca que podem ser interessantes. E também, se tiver algum texto que seja tipo uma citação, que seja muito importante, colocar no máximo aquela citação que vá resumir uma ideia que seja colocada no trabalho, né, que seria um texto um pouquinho mais longo, não esquecendo de referenciar, né? Se colocou uma citação de alguém, referencia também na apresentação. Né? Segundo fulano de tal, fala, coloca a referência no final dela também. Né? Exatamente. Uma outra coisa que sempre surge na dúvida é padrão de slide. Né? Tem padrão de slide? O que é ideal nos slides? A gente não estabelece, né, pelo menos aqui na UEPG, algum padrão, né, para os alunos apresentarem, mas existem, digamos, algumas regras gerais assim, que eu acho que seriam interessantes de ser seguidas. Né? Todo mundo já passou por algum momento na vida de assistir uma apresentação, aquele fundo azul com a letra amarela, é desconfortável e desprende, né, a atenção de quem está assistindo. Então eu acho que a gente não deve pecar pelo excesso, né? A gente indo pela linha do básico sempre vai estar ganhando, né? Então um fundo claro, uma letra escura, acho que isso é uma coisa que é um destaque para uma imagem ou alguma coisa que você acha mais importante, né? Eventualmente um destaque de cor ou negrito num termo que você acha que é importante para você lembrar, né, daquilo que você está falando, mas também não sobrecarregar nesse termo, em termos de cores, né, ou de padrões assim que desviem, né, a atenção do trabalho, que é o foco, né, da apresentação. E vocês basicamente têm pouco tempo, né, digamos, para apresentar uma ideia muito longa. Então é importante que a gente então não desvie a atenção, né, e foque naquilo que você quer que chamar mais atenção, justamente. Sem colocar aquelas palminhas. Sem ou abrir a cortina, ou passar o aviãozinho com slide, sem colocar sem esse gif, tipo. sem nada, sem emojis. Bem isso. Uma outra questão é sobre a quantidade de slides.
né? Um ponto que a gente às vezes comenta é de deixar um slide por minuto, mais ou menos, né? Pensando no tempo de apresentação que tenha. Aqui na UEPG, o nosso tempo no departamento, né, no nosso curso, ele é de 20 a 25 minutos. Então, menos do que isso acaba ficando muito aquém do que é desejado, né? Então, tentar equilibrar e deixar ali perto dos 20, 22, 23, mas não passar dos 25, né? Dependendo do tema, ele pode ser extenso, mas tem que saber resumir, né? Para que não passe também desse tempo máximo que a gente tem. E também tentando deixar naquela ideia de um slide por minuto sem aquela leitura excessiva, né? Por exemplo, referências, você coloca um slide de referência, mas só diz, essas são as referências do trabalho, e passa ela, né? Vai ficar ali 2 segundos, né? Vai ficar lendo referência por referência só para dar o tempo chegar nos 20 minutos. E nessa questão, tem alguma outra dica, alguma outra ideia? Eu acho que essa questão do proporcionamento, né, dos slides, né? Porque a gente pensa, poxa, como é que eu vou concentrar o meu TCC de não sei quantas páginas ou com tantas ideias numa apresentação de 20 a 30 slides, né? Tem que pensar o que é importante, né? Nós tivemos, né, no meio do ano as prévias, né, onde a gente apresentou os TCCs para as bancas durante o andamento do progresso do trabalho, mas naturalmente naquela fase era muito mais importante a revisão bibliográfica, a metodologia. E agora o foco principal, né, na minha opinião, é a questão dos resultados, né? Você, obviamente, vai retomar objetivos principais, objetivos secundários, né? Passar por isso de uma forma mais abrangente, até mais rápida, falar da revisão assim mas muito brevemente mesmo, não se ater a isso, mas gastar a maior parte do tempo mesmo esclarecendo a metodologia, né? Dependendo do tipo de trabalho, você tem uma metodologia mais ou menos extensa, e nos resultados, né? Eu acho então você focar nos resultados, nas conclusões, porque isso que vai fomentar a discussão, né, depois com a banca, e vai mostrar a contribuição do trabalho de vocês, né? Nessa questão de sempre surge a dúvida, né, do que colocar. Tem alguns trabalhos em algumas instituições que não tem uma prévia, é só a apresentação final, em outras que são 2 trabalhos que a prévia ele é um pré-TCC, e no nosso ponto, na UEPG, ali no nosso departamento, ele teve uma prévia que focou mais numa fundamentação, no que ia ser feito, né, objetivos, justificativa, até uma metodologia, e agora já com todos os resultados prontos, né? Então essa ideia é aquilo que a gente sempre comenta, né, principalmente com mais próximo dos nossos orientados, focar mais os resultados. Então esse é o foco principal, mas não deixar de falar, né? Não, com certeza. Não deixar de falar, tem que falar os objetivos, tem que falar, fazer alguma coisa da sua, falar sobre a sua justificativa, mas o mais breve possível, né? Exatamente. Como o Manuel comentou. Uma outra questão que é importante a gente falar, que sempre vem em ideia, é a questão da ponteira, né? Ou de alguma coisa para você pontuar, porque tem alguns momentos que você precisa mostrar, né? Não dá para chegar na frente do computador e mostrar com o mouse ali para onde está, né, o que a gente quer mostrar. Então, a ideia de usar uma ponteira, um laser que mostre, identifique uma figura, uma imagem, né, é importante. Ou se caso não tiver, que às vezes não tem a ponteira disponível no momento ali, usar uma caneta, uma régua que possa se aproximar da tela e mostrar o que você quer mostrar naquele momento, né? Não esquecendo da caneta, não usar a caneta com dispositivo, que a gente fique, que daí na hora você está nervoso, tá a caneta na mão, começa a apertar, acaba atrapalhando a apresentação, né? Então mostra de alguma forma, se não tiver a ponteira com alguma outra coisa, mas não deixa chamar atenção para aquilo que você está mostrando, né? E o Hélio estava falando também da ponteira, né? Muitas pessoas acabam ficando nervosas na hora da apresentação, né? E é normal, né, dar aquela tremedeira, né, basicamente. Então uma estratégia, né, seria justamente, quando você for apontar, se você vê que está tremendo, você faz um círculo, você faz um movimento com a mão que seja mais controlado, e que isso não transparece, né, se incomodar você. Então é uma dica, né, digamos assim, nesse sentido, né? Nesse ponto de ficar nervoso, né, é uma coisa que é inevitável, né? A gente não consegue muitas vezes controlar. Tem gente que acaba fazendo alguma coisa pessoal que deixe um pouco mais calmo na hora, mas é difícil na hora que você está passando por uma avaliação, né? Então a ideia de você transferir para alguma coisa sem que isso prejudique a tua apresentação é importante. Porque aquela apresentação que você fica parado, estátua, até atrapalha. Se você fica se movimentando sem ter algum olhar, alguma fixação, também pode te atrapalhar. Então você pode ter, às vezes, uma caneta na mão, que não seja aquela com um flip ali para ficar apertando. Pode ter uma caneta que você mexa, ou a própria ponteira que não te atrapalhe na apresentação. E também a ideia que a gente comentou sobre o olhar, né? Tipo,
onde olhar, o que fazer. Justamente a gente, às vezes, se você fica nervoso, eventualmente olhando só para a banca, a gente às vezes está apresentando e está tentando ler, né, como é que a banca está recebendo aquilo que a gente está falando e às vezes não é o momento certo para isso, né? A gente tem que, na verdade, se preocupar em transmitir aquilo que a gente sabe. Se vocês estão na frente apresentando o trabalho, é que vocês sabem o que estão fazendo, o orientador autorizou a defesa de vocês, então vocês têm que se manter confiantes, né? Mas, assim, para evitar, né, qualquer problema, né, digamos assim, de elevação de nervosismo, você pode focar, né, em pontos estratégicos dentro da sala, né, não num ponto só, né, como eu estava falando antes sobre você também distribuir esse olhar, ou ter uma pessoa, algumas pessoas focais na plateia, às vezes pessoas da sua confiança, você também pode focar ali. Você não vai estar deixando de passar a ideia e você está, digamos, utilizando de um artifício para se sentir mais confiante e realmente agregar, né, o valor na apresentação ao seu trabalho, o valor que ele merece. Né? E se no momento da apresentação se esquece alguma coisa, dá uma respirada. Se você tem algum material de apoio, às vezes está com um trabalho que possa te ajudar, respira, não tem problema dar uma olhadinha rápida ali, volta, fala, não fica lendo, né, não vai ler no papel, mas se for auxiliar, né, dá uma respirada ali, continua. E como a gente estava comentando mesmo antes, o trabalho é vocês que dominam, né? É quem está apresentando que domina, juntamente com o orientador que sabe o que está sendo feito, mas o que vai ser falado são vocês. Então, se em algum momento esqueceu alguma coisa, que se você não falar, não vai perder a importância daquilo que está falando, não vai prejudicar em nada, né? Passa para o próximo tópico. Se em algum momento achar que é importante frisar alguma coisa, voltar e falar, volta, né? Tenta seguir e não ficar parado muito tempo na hora de esquecer alguma coisa, né? Porque esquecer é normal, dá o branco, dá em prova, dá no TCC, dá em qualquer momento dá essa situação, né? Assim como a gente, para evitar o branco na prova, a gente estuda, no TCC a gente tem que treinar, né? O treinamento da apresentação é algo muito importante, não subestime o treinamento, né? O treinamento, você percebe a sequência lógica dos seus slides quando você fala sobre eles em voz alta, né? Uma coisa é você estar na frente do computador e lendo eles e não está treinando, né? Você só está colocando numa ordem que você acha que é lógica, mas muitas vezes você falando sozinho, falando com a sua mãe, com a sua família, né? Não importa. Você percebe, não, isso aqui está na posição errada, então você facilita o fluxo das ideias, né? Isso é uma coisa interessante e importante também de acontecer. E nessa ideia da apresentação, de como se comportar e tudo mais, tem a questão da apresentação pessoal, que a gente tinha falado, né? Então, qual era a frase que você tinha dito? Então, eu costumo dizer para os meus orientados, né? Os meus orientados que forem assistir vão saber, né? Você tem que se vestir para a apresentação conforme você acha que o seu trabalho merece, né? Então é aquela coisa, se você acha que fez um bom trabalho, e geralmente a gente faz um bom trabalho para apresentar, tem que ter orgulho dele, você vai com a melhor roupa que você tiver. Então você não vai, digamos, todo esculhambado, digamos assim, não vai de chinelo e bermuda, você vai se arrumar mais direitinho, vai lá, mostra, tipo, isso dá uma confiabilidade maior e mostra que você está realmente interessado naquilo que você está fazendo, né? E você está confiante nos seus resultados, né? Está confiante em si mesmo, isso nos ajuda, por aquilo que parece, né? Eu acho importante. É uma apresentação formal, né? A apresentação do trabalho é algo formal, então você tem que estar o mais formal possível, não precisa ter de terno e gravata, né? Se quiser também pode, mas geralmente a gente só vai de terno e gravata em casamento, em formatura. É difícil de estar de terno e gravata no dia a dia. Mas ali, qualquer tipo de roupa que você se sinta bem, né? Não vai ficar amarrado. Tem que estar confortável. Né? Ou a roupa que vocês acharem que seja confortável e que dê uma formalidade, né, para a situação, porque é uma apresentação do trabalho, né? É uma defesa do trabalho que você fez durante o ano, né, e vai chegar e depende dela para a conclusão final do curso e chegar a ter o diploma em mãos ali, né? Para muitos é a divisão, né? O rito de divisão entre o aluno de graduação e o engenheiro, né? Então acho que transforma isso num momento especial também, né? Porque ele é